Eu preciso te dizer que Jesus te ama, quer te salvar. Ele é o teu amigo presente quando todos de você se afastam. Ele te viu chorar nesse deserto que você está, nessa prova, desafio, você não está sozinho. Cristo quer ver você feliz. Jesus quer tua salvação. O Filho de Deus te ama tanto, irmão. Eu quero te dizer que eu também. Cristo quer ver você feliz. Jesus quer tua salvação. O Filho de Deus te ama tanto, irmão. Eu quero te dizer que eu também. Jesus Cristo, amigo fiel para todos os momentos. Eu preciso te dizer que Jesus te ama, quer te salvar. Ele é o teu amigo presente quando todos de você se afastam. Ele te viu chorar nessa prova que você está, nesse deserto, desafio, você não está sozinho. Cristo quer ver você feliz. Jesus quer tua salvação. O Filho de Deus te ama tanto, irmão. Eu quero te dizer que eu também. Cristo quer ver você feliz. Jesus quer tua salvação. O Filho de Deus te ama tanto, irmão. Eu quero te dizer que eu também. Amém. Amém. Mais uma composição de minha autoria, que os direitos humildes, que os direitos dessa humilde composição sejam destinados ao Hospital Irmã Dulce, em Salvador, Bahia. Como eu sempre falo, viemos a esse mundo e nada nós trouxemos, um dia partiremos e nada levaremos. O bem que o ser humano fizer para ele mesmo, nessa terra, com ele morrerá. Mas o bem que ele fizer para seu próximo, isso eterno se tornará, e que a gente possamos cada dia mais nos amar mais fraternalmente, como a mensagem que eu recebi enquanto eu dormia, que o amor fraterno é a força maior do universo e o perdão a arma mais potente da terra. Com essas duas ferramentas nós neutralizamos todas as forças negativas do inimigo invisível que age em nós, filhos de Adão, filhos de Eva, renascidos em Cristo. Como me foi me dito também que vença seu inimigo interior.
Todos nós temos um inimigo interior, que são nossos pensamentos, atitudes, gestos, que nos leva a pecado contra nós mesmos, às vezes contra nosso próximo. Vença seu inimigo interior, assim me disse o Senhor, que do seu inimigo exterior venço eu, o Senhor. O nosso inimigo exterior não é o nosso próximo, não, mas sim as forças negativas que operam contra nós. Creia no que esse servo do Senhor está falando, não profeta. Continuo pedindo orações a todos vocês pela Venezuela, pois há 3 anos e pouco atrás o Senhor me revelou um grande derramamento de produto vermelho lá, inocente, e está acontecendo. Já são 24, peço oração, 24 vidas lá, né? Inocente, ceifadas, infelizmente. Continuo pedindo orações pela paz no mundo. Quando o Senhor me revelou os ataques a Israel, eu estava numa ponte e o Senhor me levou em uma ponte para lá, como tem outros áudios, vídeo aí gravado aí. Quando eu perguntei, Senhor, o que está para acontecer no mundo? E ele me levou para Israel. E tudo que vocês viram desde o início até agora, o Senhor me revelou uma semana antes. E na semana daquele ataque, me foi dito que o espírito do anticristo se manifestaria na, naquela sexta-feira. Naquela sexta-feira foi o 6º dia do mês, o 6º dia da semana e às 6 horas os ataques do Hamas. Licença que eu vou tossir um pouquinho. Que nem eu disse, 6º dia do mês, 6º dia da semana, às 6 horas o ataque que Israel sofreu. E assim formando o número 666, como o Senhor me disse. O espírito do anticristo se manifestará na sexta-feira. E ponte, que eu tenho pedido muitas vezes orações a todos vocês aí, ponte, ela simboliza passar de um lugar para o outro. Eu temo que essa guerra passe para outros países agora e se tornar lá uma grande destruição e acabar afetando o mundo. Licença que eu tô com gripado. Vocês podem conferir aí que tem um vídeo meu falando que eu voltei a perguntar ao Senhor novamente, né? Não esse eu carnal, mas o eu espiritual. Eu fui levado para lá novamente, então eu voltei a perguntar, Senhor, o que ainda está para acontecer no mundo? Tem vídeos antigos aí. E então o Senhor me disse, se levantarão 12.000 soldados ainda e a destruição foi feia. Eu continuo pedindo orações. A oração, ela tem poder, gente. Tem poder, sim. É pela paz no mundo. Eu estou em campanha de oração já faz quase 30 dias. Dia 9 de junho, foi do mês passado. Era desse tamanho aqui, ó. Desse tamanho aqui, ó. Desse lápis aqui, ó. Eu vi uma seta de ouro vindo na minha cabeça, na direção esquerda, né? E eu consegui dominar ela. E ela ficava muito furiosa querendo vir. E eu gravei um áudio e tive um aviso também de uma nuvem disparando raio, como se estivesse viva, de todo jeito, uma grande metrópole, uma grande cidade. E então, quando aquela nuvem sumiu, eu vi uma grande fumaça escura e eu vi que era em Nova York. E a seta que vinha na minha cabeça de ouro foi justamente o que aconteceu com o Donald Trump. E vi também, tive uma visão de um grande estrondo, um estrondo muito forte, abalou a terra, que meus olhos nunca tremeram, mas tremeram dessa vez como câmera de segurança quando em balança. Nunca aconteceu. Estou com medo de terremotos, tenho medo de o que está acontecendo no mundo se agravar. E a OTAN teve lá, naqueles dias, se juntando e se organizando, né, para se defender contra outros países. Continuo pedindo orações. Peço a vocês que quem não se inscreveu no YouTube, vão lá e ajude. É um testemunho forte, fiel. Foi eu que previ as inundações do ano passado e desse ano, que seriam piores. A Covid-19, 5 terremotos no mundo já, acidentes aéreos. Vejam a quantidade de helicópteros e avião de pequeno porte que está caindo esse ano.
acidentes terrestres também, tantos outros acontecimentos. E o meu testemunho, o que o Senhor me revelou, precisa chegar ao Vaticano por ordem celestial. E se esse vídeo chegar a alguém do Vaticano, um ancião mandou eu dizer assim: Vaticano, o tempo me envia até vós. Vaticano, o tempo me envia até vós. Tudo que desde quando eu fiz a escolha entre dois caminhos, as provas, deserto, tudo que eu passei, a guerra espiritual muito forte. O que Padre Pio passou, algum irmão evangélico aí duvida, não é verdadeiro, tem fotos minhas aí que comprovam. Eu passo hoje, pessoal. É de um jeito que hoje eu vivo feito um eremita dentro da minha casa. E com a saúde muito debilitada mesmo. E as provas, deserto, desafio, tudo de ruim ao mesmo tempo que você possa pensar. É o que eu passo. Passei e tenho passado. Tudo de ruim, carnal e espiritual. E depois a tentação do inimigo na porta do paraíso, quando me levou e ele brandava: Senhor Deus Altíssimo, esse é teu servo Rogério que te escolheu ao invés de mim, abra a porta do paraíso para ele. A porta não abria por 3 vezes. E ele se transformou, ele estava em forma de uma marrã, e então ele se transformou em um ser humano e me mostrou riquezas da terra. Era como se fosse uma nuvem. Diz que me tornaria um dos homens mais ricos do planeta, me daria as mulheres mais belas e formosas. Era só renunciar ao Altíssimo e o adorar. E eu falei, veio no meu coração algo injetado, e como se fosse injetado, e veio uma virtude muito forte, muito boa, que eu queria aquela virtude sempre. E me fortaleci e disse para ele: que adianta ter tudo isso e eu perdi a minha vida eterna? Se a porta do paraíso não se abriu para mim, é porque não chegou meu tempo. Se afasta de mim no nome santo do Senhor Jesus Cristo. E ele me atirou de cima a baixo. E fui amparado por uma família. Essa família existe. Anos depois a família apareceu. Na noite seguinte não veio um perseguidor, um maligno, sombrio, que as pessoas chamam até de obsessores, mas vieram 3. E eu gritei por Gabriel, o anjo, gritei pelo anjo Rafael, nada. E no meu desespero eu gritei pelo arcanjo Miguel, e uma espada desembainhou na cabeceira da cama, e uma grande luz acendeu, e os 3 partiram em retirada. Então eu me acordei e, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Se é de dia é só prova, desafio. Não tenho paz e à noite é atormentado por esses demônios. E então eu olhei, eu também dormi com a lâmpada acesa, disse para mim mesmo, eu olhei, a lâmpada estava apagada e aquele clarão foi sumindo, eu fui orar. Nessa época eu estava 12 anos já sem dormir com minha esposa na mesma cama, de tanto ataques espirituais para poder deixar ela dormir. Dormíamos no mesmo quarto, mas separado devido aos ataques espirituais terríveis. Licença que eu vou tossir aqui um pouco. E desse dia, tempos depois, me apareceu um ancião vestido com roupas de saco, e ele me disse: Rogério, por você ter escolhido o único e verdadeiro Senhor Deus Altíssimo, ele enviou-me a ti para te ungir. E eu fiquei de joelho em frente a ele, ele me ungiu, eu senti aquele cheiro do óleo muito diferente de qualquer um que eu já senti. E havia pessoas próximas, e as pessoas atiraram flecha, mas as flechas não saíam de arco, saía da língua. E eu me levantei urgentemente, abracei o profeta Samuel, e aquelas flechas pegaram em minhas costas, e eu acordei como se eu tivesse abraçado com ele. Tempos depois, eu era o último de uma grande fila, e aquela fila andou em milésimo de segundo, em um grande templo todo branco. E como a escrivã, ela disse: Rogério, por você ter escolhido o único e verdadeiro Senhor Deus Altíssimo, seu nome vai ficar aqui. E meu nome foi escrito em primeiro, com letras de ouro, que eu nunca vi em toda a minha vida meu nome escrito tão formoso com letras de ouro. Tempos depois foi quando eu ouvi me chamar pelo nome. A primeira vez eu disse: eis-me aqui, Senhor. E não tinha ninguém, eu estava sentado na cama, me levantei. Depois, com o tempo, fui dormir novamente, me chamou pelo nome novamente. E eu respondi: falai, Senhor, teu servo pecador te escuta.
E lá estava na minha frente, com suas vestes resplandecentes, com aproximadamente 2 metros a passar, o anjo da revelação. As vestes vinham até o punho, até o pescoço e até os tornozelos. E como se uma estrela tivesse ao seu redor, a todo o seu redor, sabe? Como a estrela tivesse. O cabelo mais ou menos aqui, uma aparência muito bela, que se juntasse todo homem e mulher mais belo do país, não chegava igual. E ele me disse, por você ter escolhido o único e verdadeiro Senhor, Deus Altíssimo, ele enviou-me a ti para me te mostrar como será o arrebatamento e o que vai acontecer depois e as coisas futuras. E eu disse para ele, Senhor, por que eu? Veja, Senhor, fosse antes, eu não tenho condições. Esse antes era quando eu estava na comunidade, quando eu fui jovem, né? Imagina a pessoa em prova, a barba grande, o cabelo grande, tudo destroçado mesmo, sabe? Destroçado. E eu não tenho condições. Esse não tenho condições é porque eu não sou nenhum líder religioso. E eu mostrei lá como eu estava sofrido na cama, né? E ele disse, feliz e abençoado seja todo aquele que em você crê. Vamos, e me levou por uma escada que subia até o céu. Chegou lá no grande topo, ele foi como um pescador que joga tarrafa ao mar. Ele abriu o futuro na minha frente e disse, assim será o arrebatamento. Veja, como, e abriu como quem joga uma tarrafa, e eu vi o arrebatamento. E os arrebatados transformados, sabe? Diferente desse nosso eu aqui, carnal, completamente diferente. Havia um grande exército de anjos e os arrebatados se juntando com aqueles exércitos de anjos, com as vestes mais limpas que é a neve. E eles cantavam esse glória aqui que eu nunca vi em toda minha vida. Glória, 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 glória. Glória a Deus, eu nunca vi, pessoal. Esse glória eu trouxe do mundo espiritual. Nesse dia que o Senhor me revelou o arrebatamento, era cantado em direção a um grande sol nascente e muito brilhante e diferente de tudo que eu já vi. E depois eu vi o que vai acontecer depois. Ele me mostrou terrível, gente, terrível. E eu perguntei, Senhor, para qual comunidade eu devo ir anunciar? Ou seja, para os católicos, irmãos evangélicos, irmãos espíritas da caridade ou demais religiões, né? Qual comunidade eu devo ir? Ele disse, fique no ponteiro do meio-dia. Ou seja, meu testemunho é para todos vocês, irmãos, pois a igreja no céu será uma só. Eu desci por uma escada e quando eu fiz a escolha entre dois caminhos, há muito tempo, eu não especifiquei no início, me foi mostrado dois caminhos. Um largo, aí foi o início de tudo, um largo cheio de bonanças, calçado, fartura, tudo de bom, bem largo. Mas no final levava o inimigo. E o outro caminho à esquerda, ele era estreito, como caminho de roça estreito, cheios de espinho para caminhar, descalço, e a pessoa vestido com roupa de pano de saco. Mas lá na frente, no final, tinha anciões lendo pergaminhos de couro, anciões com roupas de pano de saco antigo. E eu escolhi esse caminho, o caminho dos pergaminhos. Foi logo quando começou também minhas provas, sofri um acidente de trabalho e que nem eu disse, o que você pensar de ruim, eu tenho passado de lá para cá. Tudo que você pensar. O que não aconteceu ainda porque só falta 1 milésimo. E então, quando eu desci por aquela escada, já não tinha mais espinhos. Só pelo chão, só mais espinho, mais uma grande floresta de mandacaru. E que nem aqui no Nordeste nós falamos, o mandacaru, ele simboliza a força do povo nordestino.
como Euclides da Cunha escreveu, o sertanejo, antes de tudo, um forte. Mas também simboliza a força de muitos que não creem em mim. Essa é uma triste realidade e eu seguia em frente, conseguia passar, e mais na frente, próximo a um curral, eu sofria o martírio. Depois disso, 1º de setembro de 2018, grave essa data, gente, eu fui levado ao universo e eu vi a Terra lá formosa, sabe? A sensação foi como se eu fosse um astronauta, mas só que eu estava muito gigante. E vi que algo vinha à nossa esquerda, mas eu não suportei, eu voltei, me acordei. Depois de um bom tempo, eu consegui dormir novamente. E dormi profundamente. Eu sentia o meu ressonar e fui levado ao mesmo lugar. E então olhei à esquerda, à minha esquerda e à esquerda do sol nascente, e vi um grande meteoro vindo em nossa direção. E nele estava escrito 2018, o A acraseado a 2068. E vi mais pontos luminosos vindo atrás. E então eu ouvi uma grande voz no centro do universo, no centro do universo, dizer: Rogério, eu sou. Por você ter me escolhido, a ti eu te faço saber primeiro. E eu tentei, eu fiquei com medo. E ao mesmo tempo não fiquei com medo. Mas era forte, mais forte que o mais forte trovão que eu já ouvi em toda a minha vida. E então eu tentei olhar de onde vinha aquela voz, mas meu corpo não suportou. E eu voltei. O fôlego veio com força em mim. O Senhor falou comigo. Tempos depois, fui dormir naquela mesma noite, 1º de setembro de 2018. E então eu vi anunciar na televisão, havia dois repórteres, uma repórter e um repórter, e anunciou: daqui para o dia 18 desse mês, daquele mês de setembro de 2018, dará um terremoto com deslizamento no Japão de 8 a. Foi de 8 vidas a 12 vidas serão ceifadas. E quando acabar, a repórter que anunciou, ela olhou para mim fixo, como se fosse uma águia e uma coruja, muito sério, muito sério. E com isso eu me acordei, então eu anunciei que o Senhor tinha falado comigo, as pessoas não acreditaram. Eu falei: então, para que vocês acreditem, daqui para o dia 18 desse mês vai dar um terremoto no Japão, como me foi dito, né? E as pessoas não acreditam, principalmente as pessoas próximas da família, acham que a gente tá louco. Quando foi no dia 6 certinho de setembro, vocês podem olhar aí na internet, 6 de setembro de 2018, o terremoto aconteceu como me foi anunciado. E depois desse acontecimento, quando foi, grave essa data, 6 de setembro de 2018, isso foi em 2018, quando foi em 2019, o Senhor voltou a falar comigo novamente. Havia como plataforma de petróleo e havia um grande reboliço lá. Se esse vídeo chegasse a algum empresário, eu dizia que de plataforma que invista mais em segurança do trabalho, viu? E eu estava no mar junto a muita gente e aquela onda vinha com força para arrebentar tudo mesmo, sabe? Que é arrebentar. E eu levantei a mão para o céu no meio do mar e disse: Senhor, não, estou aqui. E aquela onda se tranquilizou, colocou todos nós em segurança na praia. E em milésimo de segundo eu já estava aqui na minha cidade, que nem eu sempre falo,
Às vezes algumas coisas que demonstram que é comigo, é com alguém, com algum líder mundial, que nem o Trump aí mesmo. E tipo, ela, às vezes as coisas acontecem aqui diante das revelações, mas eu sei que em algum lugar no mundo. E então, no milésimo de segundo eu estava aqui em Tiúba e havia uma árvore, crianças próximas a mim, para que se cumpra, que para chegar aos reinos dos céus tem que ser como criança. E então eu ouvi uma grande voz no centro do universo, a mesma do dia 1º de setembro de 2018. E isso foi dia 6 de setembro de 2018 novamente, ou 2019, 6 de setembro de 2019, justamente no dia que deu o terremoto no Japão, como confirmação que o testemunho é fiel e verdadeiro. E então, aquela grande voz disse: acaso não fui eu quem fiz a boca do homem? E daqui da terra eu levantei a mão direita e comecei a gritar por 3 vezes. Eu era dia, mas eu consegui ver a escuridão do espaço e vi algo como uma nebulosa lá. Que eu não posso estar falando o que foi que eu vi. E daqui da terra eu comecei a gritar por 3 vezes: só vós é Deus, Senhor, só vós é Deus, Senhor, só vós é Deus. E eu fui levado a uma caixa de som com o microfone a testemunhar. E eu perdi o medo de testemunhar, pois antes eu tinha medo de tantas pessoas dizer: ah, você tá maluco, você sabe. E depois muita gente me pediu perdão, muita gente, depois do que eu anunciar antes e as pessoas não acreditarem e depois acontecer. E depois ele voltou a falar comigo novamente, aí cabe o que é que o Senhor quer no Vaticano, assim também como todas as igrejas evangélicas, espíritas, da caridade e demais religiões. Depois eu fui levado a uma mini reunião, como uma mini reunião da ONU, e havia uma mulher lá, e ela disse: Rogério, você é o de número 12, que vem testemunhar a volta de Jesus. E então eu disse para ela: a volta do Senhor, ninguém sabe o dia nem o horário. Mas eu ouvi falar de um grande meteoro que está vindo em nossa direção até 2068. Mas antes disso, perdão, que eu não tenho nada aqui para estar lendo, sabe? É tudo memorizado mesmo. Ela disse que você é o de número 12 que vem testemunhar a volta de Jesus. E ela chegou, pegou e disse: veja, aquele senhor que está ali, diz que Jesus está vindo até 2028. E tem uma senhora ditando para ele e ele está psicografando, dizendo que Jesus vem até 2028. E foi quando eu disse: não, o dia e horário que o Senhor Jesus voltará, ninguém sabe, mas eu vim testemunhar do meteoro até 2068. E ela disse: falastes bem, o Senhor confiou na sua mão milhões de vidas. Veja, pessoal, milhões de vidas o Senhor confiou na sua mão. Seu testemunho precisa chegar ao Vaticano, do Vaticano à ONU, pois só o Vaticano tem forças para convocar a ONU para nos defender dessa ameaça que vem do espaço. É grande o meteoro, gente. E ela me deu como um cheque, um papel na mão como cheque que bota no meu bolso. E eu cheguei e disse: não, o que é de Deus não se vende e nem se mancha. Ela: mas é preciso para que seu testemunho chegue ao Vaticano. Pessoal, vou parar que eu estou tossindo, eu volto. Mas é preciso para que o seu testemunho chegue até o Vaticano. E com isso eu me acordei, com o tempo fui levado a um determinado lugar e tinha um ancião. E ele chegou, pegou e disse assim, apontou para o relógio. E tinha uma mulher que cuidava dele. E mulher, nós sabemos que simboliza a igreja, né? A mulher lá que estava como uma pequena assembleia da ONU, ela olhou para mim fixo, com um olhar de águia e coruja junto, igual a jornalista quando me anunciou
o terremoto no Japão. Já esse senhor que estava lá, essa mulher era como se cuidasse dele, como se ele tivesse cuidado da igreja todo o tempo e agora a igreja cuidasse dele, né? Aquela mulher que simboliza. E então ele olhou para mim, apontou para o braço e havia um relógio no braço dele. Ele disse: Rogério, quando você chegar no Vaticano, use essas palavras aqui. Abra aspas. Vaticano, o tempo me envia até vós. Essas foram as palavras. Fecha aspas. Vaticano, o tempo me envia até vós. É só um resumo de todo o testemunho aí que eu estou gravando para vocês. Grandes acontecimentos, o Senhor me tem revelado, que eu já falei lá no início, pelo Brasil e o mundo, na minha família, na minha cidade. O que não tiver nas redes sociais, tenho provas, tenho testemunhas se preciso for. Não estou querendo nada por ambição. Que nem eu falei, eu componho para doação para os irmãos, para o Hospital Irmã Dulce. Tem duas composições aí, que é milagre e agradecimento aos anjos, pessoas que ajudam não só o Rio Grande do Sul, mas aos hospitais de tantos lugares pelo mundo. Os direitos autorais ao Rio Grande do Sul. Não é por ambição, eu não preciso. Embora, sabe, todo mês as contas para pagar, mas o que nem eu falo, que é de Deus, não se tira lucro. O que se ganha, se compartilha, se doa, até o que não tem, se doa. E componho para os irmãos artistas também, pelas quais eu tirei de minhas redes sociais por aconselhamento, que foi uma forma de eu provar que o meu testemunho não é fanatismo, né? Mas um dos direitos autorais são destinados à construção da barragem do Rio da Várzea Formosa, de minha amada cidade, Tiúba, Bahia. São águas que represadas beneficiarão o homem do campo, assim também como o homem da cidade. Então não é por fanatismo, não é por ambição, e sim em cumprir minha missão de servo do Senhor. Desde já não sou profeta. Se juntar todos os servos e servas do Brasil e do mundo, de todas as religiões, e derem 7 voltas em fila no planeta, eu sou o último servo da grande fila, o menor de todos, e um miserável pecador que a todo momento precisa do perdão do Senhor. Quem não se inscreveu no YouTube, se inscreva, que nem eu pedi antes. O meu testemunho é um testemunho de fé. São muitos os acontecimentos que o Senhor me tem revelado. Vocês acreditem, anjos existem, arcanjos existem, pessoal. Eu tenho tantos testemunhos, eu vivo o sobrenatural, sabe? Mas também eu digo para vocês, eu vivo entre o céu e o inferno, pois os ataques espirituais que eu sofro, gente, é terrível. Tem vídeo meu aí com marcas no pescoço. O que Ivete Sangalo passou aí, que ela falou aquela fala com a Baby, né? Muita gente criticou ela nas redes sociais. Não, uma semana antes o Senhor me mostrou. É o mesmo que me persegue, é o devorador, o mesmo que me persegue atacando ela, sabe, no trio. E terrível, pessoal. Sei que muita gente inocentemente criticou ela pela fala. Se eu não tivesse recebido a revelação, eu também possivelmente, mas eu aprendi a não julgar, porque eu não sou digno de julgar ninguém. Mas ela precisa de orações, Ivete Sangalo. Ela precisa de orações, assim também como toda a família dela. Uma semana dessa aí me foi dito, eu vi uma mulher, tem um vídeo aí, meu penúltimo, se eu não me engano, em dores de parto, em meio como se tivesse nessas guerras aí, destruição, uma grande mulher. E mulher a gente sabe que simboliza a igreja, né? E ela estava numa gestação de 7 filhos, de 7 meses, mas só havia uma criança. E então havia um decreto em forma de um papel como a terra, com letras que eu nunca vi na minha vida, que dizia o decreto:
Ouve, ó terra, este é o meu servo, fiel e verdadeiro, cheio de dores pelo corpo e alma. Ouve, ó terra. Tem um vídeo meu aí, eu testemunhando. E mais, quer dizer, o sétimo filho, de uma gestação de 7 meses, eu vi o rostinho, eu vi as mãos. E tempos atrás me foi dito que o número de Deus é o número 7. Aí pessoas estudiosas entendem perfeitamente que simboliza a perfeição, né? Eu digo a vocês, irmãos e irmãs que estão aí com esse humilde vídeo, que diante de outros acontecimentos que o Senhor me tem revelado aí, pode pesquisar aí na internet que vocês vão encontrar que eu publiquei antes, porque infelizmente tem que ser assim. Eu não preciso provar nada para ninguém. Mas diante de tanta gente que faz de tudo pela ambição, é preciso. Pode pesquisar aí na internet. O que não estiver em minhas redes sociais publicada antes, eu tenho testemunhas fortes na minha cidade, do homem e mulher mais simples do campo, do empresário ao atual prefeito da minha cidade, José Francisco, que a gente chama aqui Zé do Raido. Inclusive, ele ia abandonar a carreira política como amigo particular mesmo. E eu disse para ele, não, Zé, você vai se tornar prefeito de Tiúba, né? E ele disse que não suportava mais, queria fazer pelas pessoas, não podia. E agradecia ter sido casado, estar casado com uma grande mulher, que era quem estava segurando tudo. E que os filhos dele e a filha, né, hoje são engenheiros, professores, excelentes profissionais. Olha, você foi professor, Rogério, de meus filhos, minhas filhas, fala muito bem de você. Até hoje eu agradeço. Você é uma pessoa boa, abençoada, tal, iluminada, mas aí ele usou uma palavra incrédula. Veja só, isso é histórico para a minha cidade e o testemunho de fé também. Usou uma palavra incrédula, sem me ofender, né? Eu cheguei, Zé, quando Deus decide que a pessoa cresça, cresce. Se ele decidir diminuir, diminui. Se ele disser viva, vive. Se ele disser vai parar por aí mesmo, para. Até uma folha para cair de uma árvore, Zé, é com permissão do Senhor. Eu vi você essa noite. Tive uma revelação, você subindo escada. Você e uma pessoa morena. Aí nisso a gente trocou de assunto, é só um resumo. Ele me deixou em casa, né? Eu estava no serviço, eu estava com uma coluna, um nervo ciático, doendo demais. Ele chegou ali no momento certo. E eu tinha que caminhar quase 1,5 km para casa. Chegou no momento certo. 2 anos depois daquele dia, Zé, que ia abandonar a carreira política de vereador, vice, entra para vice, ganha. 6 anos daquele dia que eu falei para ele que ele ia ser prefeito, entra para vice de novo, ganha. 10 anos certinho, de última hora candidato a prefeito. Houve as eleições, inclusive foi na época da Covid, né? Eu falei aqui, eu tinha medo de falar. Eu falei, gravei áudio, botar nos grupos para as pessoas não saírem na política, que eu via a fúria do Senhor. Essa Covid não era brincadeira, não tinha parado, porque aqui na minha cidade, como muitas cidades, zerou, né, a Covid. Mas eu cheguei, não parou, gente, não parou, mas ninguém me ouviu. Tivemos muitos óbitos. Inclusive, tempos depois, perdi quem me amou primeiro, foi minha mãe. Mas a gente se encontra um dia na eternidade, em nome de Jesus. E nesse dia, nessa política, né, que ele se candidatou para prefeito, o outro partido que eu sempre acompanhei, a freira, foi minha mentora na igreja católica. Eu não tinha nem barba, hoje eu tô careca, barba branca, irmã Cecília, e
pela fé, eu tive que acompanhar Zé, sabe? Que ele sempre acompanhou ela e se desmembraram. Eu tive que acompanhar pela fé, inclusive ela teve aqui, tem o que? Uns 20 dias e eu falei para ela pela segunda vez que eu não tinha votado nela pela primeira vez. E então o partido dela já estava comemorando a vitória. Só faltava, se faltasse muito, gente. Eram umas 5, 6 urnas. E já estavam comemorando, soltando fogos, com não sei quantos votos na frente, já era. Eu questionei, vim para o muro. Zé só chegar somente mesmo a vice-prefeito. Quando eu terminei de questionar, em oração, chegou 2 estranhos aqui em casa. E eu ofereci café. E então eu disse para um, Zé perdeu mesmo a eleição, não foi? Aí Zé quem? Zé do Raido, eu cheguei assim, ele é seu amigo, eu cheguei, é. Esse estranho usou a mesma palavra com muita força, a mesma palavra incrédula, lembra que eu falei? Que Zé do Raido tinha falado dentro do carro comigo. 10 anos eu guardei a palavra. E então ele chegou, pegou e falou, o estranho, a mesma palavra que Zé do Raido tinha falo, a palavra incrédula, há 10 anos atrás. E então eu comecei a sorrir, que eu vi ali era uma confirmação de Deus. E ele falou com muita força, sabe? Esse estranho, primeira vez que vem na casa da pessoa e usa uma palavra com muita força, estrondar até as paredes. E eu cheguei, olha, tem uma galinha caipira aí, um frango, um arroz, um macarrão, janta aí. Jantaram rapidinho e hoje os dois para mim são uns irmãos para mim. É minha testemunha, glória a Deus. E fui pro muro com violão e comecei a louvar, sabe? Foi rápido demais, muito rápido, tudo rápido. E eu vi a mulher começar a correr dentro de casa, tuc, 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 tuc. Rogério, 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 eu cheguei, já sei. Teve virada, e o Zé do Raido é o nosso prefeito. Aí ela, como você sabe? Eu cheguei, mulher, há 10 anos atrás, eu falei a Zé que ele ia ser prefeito e ele chegou, pegou, usou uma palavra incrédula comigo. Eu guardei a palavra. Esses 2 estranhos que chegaram aí, usou a mesma palavra. E eu já tinha certeza que ia dar virada. E hoje é o prefeito aí da cidade aí, e se alguém pensa que eu fui lá na porta dele, ou teria alguma vantagem, não. Estou com minha esposa desempregada, filhos também, e nunca fui. E o outro partido, minha irmã, sobrinho, sabe, irmãs, sobrinhas, tudo trabalhava, perderam e foram todos desempregados. E eu nunca fui na porta dele e nem vou pela fé para chegar a pegar e interceder por nada, só em extrema precisão. E isso como morador da minha cidade, que é um direito meu, é um direito de qualquer um, independente de que acompanhe qualquer partido. É um direito nosso. Eu vou. Agora, pela fé, não. Minha fé ela tem que ser limpa e pelo Espírito da verdade. Então, eu tenho muitas testemunhas, muitos outros acontecimentos, que nem um senhorzinho aqui, licença que eu estou um pouco gripado, um senhorzinho aqui, eu disse para ele, seu filho daqui a 3 dias está chegando, eu tive uma revelação de São Paulo. E ele chegou e disse, você tá maluco, Rogério? Você tá doido? Não tem 6 meses que meu filho esteve aqui e voltou para São Paulo. Ele pega as férias uma vez por ano e só vem aqui uma vez por ano e às vezes nem dá para vir por causa dos gastos. Você vem me dizer que meu filho vai chegar aqui? Eu cheguei, vai. Daqui a 3 dias ele está aqui. E ele disse que eu estava louco. Eu fiquei de cima da linha até o horário que eu tinha visto que ele ia chegar, nada naquele dia, no segundo dia nada, no terceiro dia eu fiquei e o pai dele estava próximo a mim, uns 10 metros. Eu disse para ele, se levanta aí, o senhor, chega aqui por favor. O senhor me chamou de louco, né? Conhece aquele carro ali que está vindo ali na avenida, com bagageiro em cima?
E ele, Rogério, é verdade mesmo. Bem que você falou, desculpe, perdão. Geralmente é assim, pessoal. Desculpe, perdão. Eu cheguei e disse, olha, ele vai chegar com a camisa com a listra cinza e cor de vinho. E assim ele chegou. Na minha família foram 4 acidentes, gente. 4 acidentes. 3 fatais. Perdi uma irmã de acidente. Eu estava em São Paulo como nordestino, trabalhador, para ajudar minha mãe aqui. Fui avisado lá. Meu irmão também, eu fui avisado, eu estava aqui já. 4 vezes aconteceu. Uma irmã que eu perdi de câncer, eu fui avisado antes. Um irmão muito amado, que o ano passado, né? Aliás, não, esse ano eu perdi também. Eu fui avisado. Um filho muito amado, que eu alertei ele, negócio de moto. No mesmo dia que ele completou 19 anos, ele partiu para a eternidade. E, inclusive, foi no mesmo dia que eu tive aviso com ele e com outro jovem, já aconteceu com outro jovem, no mesmo lugar, que nem eu falo, Itiúba representa muitas vezes o mundo. Nesse ponto, lá onde eu vi, nesse local, foi onde eu vi o senhor Nicolás Maduro. Tem outros vídeos falando aí, no chão, como, não comparando ele, sabe, mas ele estava como o Saddam Hussein, e aquele rastro do vermelho inocente derramado. E tenho pedido orações diversas vezes aí, como eu tenho orado. E a Venezuela tá lá, né? Já são, se eu não me engano, 20 ou 24, não sei se é verdade, inocentes ceifados lá, infelizmente. E aconteceu, né, com esse meu filho também. Desculpe que eu parei porque eu fui tomar um pouco d'água, que eu tô um pouco gripado. E com outro jovem, uma sobrinha minha, ela é doutorada e dá aula em faculdade. E dá aula em faculdade ela, pessoal, tô parando que eu tô tossindo, tô um pouco gripado. E então, eu tive um aviso com ela, eu disse a ela pra não ir pra faculdade dirigindo, mandasse o marido. Eu tinha tido, que Deus tinha me revelado algo ruim com ela. E ela não acreditou. Ah, tio, eu não acredito não. Aí eu chamo ela de tio também, que nós somos criados juntos, né? Na mesma casa. É o tio, não é nessas coisas, é Deus usando o seu tio para te alertar porque Deus te ama. Aí ela, ah tá, porque Deus te ama. E então ela disse, ah tá. Quando chega no outro dia, ela pega o carro, aí vai para uma cidade próxima, dá aula, né? A quase 70 quilômetros, 80 da minha cidade aqui, Tiúba, em Queimadas. E quando pensa que não, passa um cavalo na frente, ela se choca com o cavalo, quase se acaba. E no mesmo dia que aconteceu, o alerta que eu dei a ela foi à noite. No mesmo dia que aconteceu, que ela se chocou com o cavalo, por incrível que pareça, na frente da minha casa aqui, com provas e testemunha, amanheceu um cavalo caído. E eu tive que procurar ajuda de um pessoal que veio fazer uma reunião aqui em minha casa, né? Para tentar tirar esse cavalo. Quando foi à noite, na casa da mãe dela, pediu que eu fosse lá, eu cheguei não lhe disse, tio. Na, no aviso havia muito teima. Havia um grande tigre dentro de sua casa, em uma grade, e havia um gato. Eu tirava esse gato de todo jeito, e ele querendo ir pro tigre, eu tirando, ele querendo ir, tirando, ele querendo ir, até que eu conseguia tirar e eu me acordei. Por isso havia teima. Faz o seguinte, passa um mês mais ou menos, 2 meses, 3 meses, sem pegar na direção do carro. Não, eu vou passar que o carro agora está na seguradora e tal. Quando pensa que não, com menos de 15 dias ela pega o carro da seguradora e vai dar aula. O pneu estourou, ela subiu na rebanceira e quase se acaba novamente. Eu não disse para você, aí que foi acreditar em mim. Aí que foi acreditar em mim. Pessoal, que nem eu falo, às vezes,
né, o Rio Grande do Sul, essas inundações aí, Dubai, pelo mundo. Eu previ isso, o Senhor me revelou isso. Pessoal, eu fico muito triste. Eu oro para que essas coisas não aconteçam. Peço orações a todos vocês. Veja só na minha família, que nem eu disse, foram 4 acidentes, 3 fatais, perda de outras pessoas, da minha própria mãe, o Senhor me revelou. Mas eu tenho que testemunhar. Sei que muita gente não gosta, mas é meu dever de servo do Senhor testemunhar o que o Senhor me revela. Assim também como eu falo que o arrebatamento vai acontecer, que vocês pratiquem a caridade, o amor fraterno, ame a Deus sobre todas as coisas. Que nem eu já falei nesse mesmo vídeo, que a força maior do universo é amor. E o perdão, a arma mais potente da terra, que neutralizamos qualquer mal. E se nós vencermos nosso inimigo interior, cada um de nós, o inimigo exterior, o Senhor vence. O vídeo ficou um pouco grande. Eu deixo aos meus seguidores aí nas outras redes sociais aí. Esse vídeo só vai ter esse tamanho no YouTube, glória a Deus. Que eu tô com a saúde debilitada, eu só ando com a saúde debilitada. É a coluna, a lombar, cervical, nervo ciático, tem me atacado dores de cabeça muito forte e a pressão arterial também, dores gástricas, dores no peito e no ombro. E tá impossível de eu estar interagindo 100%, mas assim que eu tiver uma melhora, eu vou interagir com todos vocês aí das outras redes sociais. Um abraço a todos, que Deus abençoe e proteja todos vocês em todas as áreas que vocês estejam precisando, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Um abraço de soldadinho do Nordeste, o guardião da mensagem da cruz.